Olá pessoal, tudo bem? Começa agora aqui na TV Vitória o programa Papo com Blogueiros. Hoje o clima tá chuvoso, 23 graus em Vitória de Santo Antão. Estamos aqui no Engenho Bento Velho. O entrevistado de hoje é o pároco de Vitória de Santo Antão, o Monsenhor Maurício Diniz. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos que nos assistem através da TV Vitória. Agradeço a presença dos blogueiros aqui da cidade de Vitória para juntos nós conversarmos um pouco sobre a vida da Igreja Católica aqui na cidade de Vitória. Pois é, pessoal, hoje vai ser muito bom, hein? Eu sou Márcio Souza, do portal A Voz da Vitória e também do site Futebol no Domingo. Aqui na minha frente, Helder Sóstenes, do blog Vitória Hoje, Danilo Coelho, do Nossa Vitória e Nogueira Júnior, do Folha de Notícias PE. E para começar, um clima maravilhoso, eu queria fazer a primeira pergunta do dia, perguntar ao Monsenhor como foi que surgiu essa vocação e onde foi essa vocação aí para ser sacerdote. A vocação sempre é um mistério, mas os sinais externos desta vocação, eu posso dizer que começou na minha infância, na minha cidade, Campina Grande, na Paraíba, e de modo especial na cidade de Itaperuá, onde é a origem dos meus familiares. Nas férias sempre eu passava com os meus avós e a figura do pároco da cidade, Cônego Renato de Menezes, foi uma figura que me atraiu bastante a discernir a minha vocação sacerdotal. Como também a figura de Frei Damião me estimulou a ter um desejo de ser um franciscano. Porém, no desenrolar do meu discernimento vocacional, eu me tornei um padre diocesano. E como o senhor prefere ser chamado? Padre ou Monsenhor? Eu gosto de ser chamado padre, porque Monsenhor é apenas um título. Eu sou padre há 17 anos e há 4 anos eu exerço a função de vigário episcopal. Quem recebe essa missão de ser o vigário episcopal na diocese, pela força do cargo, recebe este título de Monsenhor. Nós sabemos que normalmente os sacerdotes recebem um título de Monsenhor quando completam 25 anos ou 50 anos de padre, como foi o caso de Monsenhor Renato ao completar 50 anos de sacerdócio. O Dom José Cardoso, que era o arcebispo da época, lhe concedeu o título de Monsenhor. Eu não. Eu, ao ser chamado pelo arcebispo Dom Fernando Saburido para exercer a função de vigário episcopal, recebi este título. Há cerca de 2 meses em Vitória de Santo Antão, o que dizer do povo vitoriense? Eu só tenho a agradecer a boa acolhida desde o momento da minha posse até hoje. Sempre que chego nas capelas, nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos e associações, estou sendo sempre bem acolhido. Eu só tenho a agradecer, graças a Deus, nesses 2 meses, é só alegria, só felicidade. E espero que esse clima de receptividade continue por todo o meu período aqui na cidade, que será, se for da vontade de Deus, de 6 anos, conforme a nossa provisão canônica. Padre, como é estar em Vitória de Santo Antão, tendo em vista que o senhor não é daqui da região? Vitória de Santo Antão já me é familiar, por eu exercer a função de vigário episcopal já há 4 anos. Sempre eu me desloco visitando as 13 paróquias que compõem o Vicariato Vitória. E dentro dessas 13 paróquias, 5 delas estão aqui dentro do município de Vitória e eu sempre visito essas paróquias. Eis porque a paróquia de Santo Antão já não me é estranha. Já tive um contato antecedente, por ser vigário episcopal, com as lideranças que participavam do Vicariato Vitória. E nesse seu contato com o povo religioso, com os fiéis, como é que está sendo a junção da Igreja Matriz junto às outras comunidades? Está acontecendo muitas ações? Como é que o senhor fala sobre isso? A agenda pastoral do Vicariato, nós a fazemos não somente para as 5 paróquias daqui da cidade, mas ela é realizada para as 13 paróquias que compõem o Vicariato Vitória. Mensalmente, há uma reunião, ora somente com o clero, ou seja, os padres e diáconos das 13 paróquias, para nós meditarmos, refletirmos sobre a vida pastoral do nosso vicariato. Ora, com o conselho pastoral paroquial, os sacerdotes com os leigos, a gente define metas para a ação missionária, ação pastoral, não somente na cidade de Vitória, mas para todo o nosso vicariato. E nesse pouco tempo que você está aqui, já deu muita... E nesse pouco tempo que o senhor está aqui, já deu para fazer muitas visitas?
Não, ainda eu posso dizer que ainda estou desmanchando as malas. Ainda não cheguei a nem montar, ainda minha biblioteca ainda está encaixada. Estou aos pouquinhos compondo a minha vida aqui, mas se Deus quiser, para o mês eu já começarei a entrar na rotina paroquial de visitar as comunidades, os movimentos, os enfermos, as nossas periferias. E a respeito de suceder Padre Renato? Padre Renato era um padre que muitos consideravam ele como um padre conservador. Como o senhor se considera? Conservador ou progressista? Podemos dizer que eu sou progressista e conservador. São sinais que muitas vezes nos rotulam. Eu posso dizer que Monsenhor Renato não é um padre conservador, ele é fruto da formação que ele teve à sua época. Todos os padres da época de Monsenhor Renato haviam uma formação mais rígida. E é por isso que alguns o consideravam conservador, mas era próprio da formação que acontecia antes do Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, houve uma abertura onde os sacerdotes se tornaram mais próximos ao povo, se tornaram mais populares. Eis porque muitos achavam o Monsenhor Renato um pouco conservador, como também me acham conservador, por exemplo, por me vestir de roupa eclesiásticas. Muitos padres acham que quem se veste com roupa eclesiástica é um padre conservador. Se assim for, eu sou um padre conservador. Quais mudanças já foram implantadas na paróquia de Santo Antão? As mudanças essenciais, nós começamos já no dia, essas são essenciais, no dia da minha posse, nós colocamos com a criação dos 3 conselhos. Ao chegar aqui na paróquia de Santo Antão, nós encontramos, para gerenciar pastoralmente a paróquia, apenas o Conselho Pastoral Paroquial. E nós ampliamos, nós criamos mais 2 conselhos, conforme a orientação da nossa arquidiocese. Nós temos, já no dia da minha posse, o arcebispo também deu posse a 3 conselhos. O novo Conselho Pastoral Paroquial, o que vai motivar a vida pastoral da paróquia. Ele criou o Conselho Administrativo, que vai gerenciar as finanças da paróquia, e o Conselho Missionário, que vai motivar a vida missionária da nossa comunidade aqui na cidade de Santo Antão. Nas últimas semanas foram retomadas algumas tradições, dentre elas a badalada do sino às 12 horas. Existem outras tradições que serão retomadas? Dentro das programações pastorais realizadas pelo Conselho Pastoral Paroquial, nós iremos meditando, refletindo sobre as tradições que foram perdidas em cada paróquia, e dentre elas as daqui da paróquia de Santo Antão, que eu as não conheço ainda, porque estou recentemente chegando, mas todas aquelas ações que foram perdidas no tempo, dentro de uma prudente meditação no Conselho Pastoral Paroquial, nós podemos retorná-las. Padre, qual foi a reação quando o senhor soube que iria assumir a paróquia de Vitória de Santo Antão? Para mim foi surpresa. Eu já estava previsto, já tinha um plano do nosso arcebispo de me transferir para Igaraçu, porque, como eu falei já em outras entrevistas, a nossa arquidiocese, por ser muito grande, ela está dividida em 7 vicariatos, ou seja, em 7 partes pastorais. E ainda o arcebispo vai criar mais um vicariato, que é o vicariato Igaraçu. Então ele tinha me determinado que eu iria ser o novo vigário episcopal daquela região de Igaraçu. Então eu cheguei a falar com o pároco, Padre Rosivaldo, é o pároco de Igaraçu. Cheguei a visitar a casa paroquial, visitei algumas dependências pastorais daquela região, mas naquele período houve o agravamento da saúde de Monsenhor Renato. Então ele mudou de ideia, o arcebispo, e me pediu para vir para cá para ser um cooperador, um administrador paroquial. Mas no dia que eu iria tomar posse como administrador, aconteceu a morte de Monsenhor Renato. Depois o bispo novamente decidiu eu não ficar como administrador e sim me dar a função de pároco, com a provisão canônica de passar aqui 6 anos tomando conta da paróquia. Ainda dentro desse mesmo assunto, a sua vinda aqui para Vitória foi justamente pelo falecimento do Monsenhor Renato da Cunha Cavalcante. Qual a ligação que você tinha com ele? Como você recebeu a notícia de seu falecimento? A ligação que eu tinha com o Monsenhor Renato era formal, até por causa da idade. O Monsenhor Renato já tinha uma certa idade,
nós não tínhamos muita afinidade por causa de idade. Tinha sempre um relacionamento de muito respeito, não somente eu, mas todos os sacerdotes da nossa região, da nossa diocese, uma grande veneração por Monsenhor Renato. Eu sempre o chamava carinhosamente o patriarca do nosso vicariato, por ser o mais antigo. E a previsão já era de uma não substituição, mas ele tem um auxiliar, porque por causa da sua idade e por causa da sua enfermidade. E toda a paróquia sabia que o arcebispo não tinha planos de aposentá-lo, porque ele tinha a provisão de pároco indeterminado. Antigamente chamava de forma popular pároco colado. Então ele ficaria aqui até morrer, como aconteceu. Então já se previa a vinda de um sacerdote, mesmo se ele estivesse ainda vivo, para auxiliar na administração paroquial. E se não fosse padre, o que o senhor seria? Se eu não fosse padre, eu tinha desejo de ser agrônomo. Era o meu desejo de ser agrônomo, de lidar com a natureza, lidar com plantações, lidar com gado, lidar com animais, mas principalmente a função de agronomia, ou também um arqueólogo, que aqui quase não tem essa função profissional na região. Por eu gostar muito de história também, eu acho encantador essa ciência, a arqueologia. Mas aqui, para a nossa realidade, é uma profissão muito distante, muito escassa. Mas antes do ordenamento, o senhor teve alguma outra profissão? Eu, antes de ser seminarista, eu era estudante. Trabalhei em 2 fábricas, tive experiência de trabalhar em 2 fábricas, mas eu era estudante. Estudava, vivia em casa com a minha família. Quando cheguei na minha adolescência, fui trabalhar. Depois do trabalho, 16, 17, aos 18 anos, servi ao quartel, no ano de 88, servi à pátria, ao Exército Brasileiro, e depois decidi entrar para a vida religiosa. Após um período fechado, o Engenho Bento Velho tem sido retomado sua utilização. Existe algum projeto para ele? O Engenho Bento Velho atualmente está sob comodato com a paróquia de Santo Antão. Aqui, há alguns anos atrás, na outra administração do ex-prefeito, houve um convite de se colocar aqui nesse engenho as religiosas da Arca de Maria. Aqui vivia nesta casa cerca de 30 freiras. Depois, por orientação do seu superior, elas foram transferidas para Nápoles e para o Paraguai, e aqui ficou desativado. As freiras, ao saírem, o Monsenhor Renato procurou a prefeitura e fez um comodato. E o comodato hoje está entre a paróquia e a prefeitura. E ele tinha planos de ativar pastoralmente este ambiente, mas por causa da sua enfermidade e da sua morte, aqui ficou desativado. Eu, ao chegar, então reuni os sacerdotes da região, os 13 padres que compõem o Vicariato Vitória, e nós decidimos transformar esse engenho no centro de evangelização do Vicariato Vitória, que receberá, por uma homenagem, o título de Monsenhor Renato da Cunha Cavalcante. Para isso, nós tivemos a iniciativa de fazer a confraternização junina do vicariato, que aconteceu no dia 12. No dia 12, aqui, neste casarão, nós fizemos a confraternização junina do vicariato, já para dar abertura dos trabalhos aqui no casarão. E no dia 8 desse mês, eu realizei na capelinha também, abrindo os trabalhos na capelinha, o aniversário da minha mãe. Portanto, já estão para uso pastoral o casarão e a capela do Engenho Bento Velho para as atividades do Centro de Evangelização do Vicariato Vitória, que receberá o nome Monsenhor Renato da Cunha Cavalcante. E casamento, já está celebrando aí dentro? Você já pode escrever na agenda da paróquia para fazer o seu, viu? Já está dentro dos planos da paróquia nós disponibilizarmos este ambiente para fazermos casamentos, missas de 15 anos, bodas. Já temos um ambiente, claro, não está o ideal, mas nós iremos fazer eventos para dar uma infraestrutura para essas realizações sacramentais, além das atividades do Vicariato Vitória. Basicamente, na capelinha poderia acontecer batismo, matrimônio e bodas. Como está sendo a experiência de suceder o Padre Renato? É uma experiência
muito especial, em vista que Monsenhor Renato passou na paróquia 52 anos. Então, há uma estabilidade pastoral fortíssima. E eu, prudentemente, não posso fazer reformas pastorais sem antes uma consulta prévia ao Conselho Pastoral Paroquial em vista do longo tempo da sua vida pastoral aqui na paróquia. Então, torna-se um pouco difícil. Quando nós encontramos uma paróquia com pouca vivência pastoral, torna-se mais fácil nós colocarmos as nossas ideias pessoais. Mas aqui, em vista do grande pastoreio, do longo pastoreio de Monsenhor Renato, nós temos que, com muita prudência, respeitar as ações já realizadas e, aos poucos, nós irmos complementando aquelas coisas que necessitam de reformá-las. Bem, essa foi a primeira parte da entrevista, da sabatina que a gente está fazendo aqui com o Monsenhor Maurício Diniz, pároco de Vitória de Santo Antão. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais perguntas para você. Esse é o programa Papo com Blogueiros. Estamos conversando hoje com o Monsenhor Maurício Diniz, pároco de Vitória de Santo Antão. E a primeira pergunta desse segundo bloco é a seguinte: Festa de Santo Antão, tradicional, mais de 300 anos, o que você tem de novidade para trazer a quem acompanha essa festa histórica? Olha, prudentemente a primeira expressão minha vai ser de olhar, conhecer a festa. Já estive aqui outras vezes, enquanto vigário episcopal, a convite de Monsenhor Renato, mas vim só para as noites, dentro do novenário. A festa em si eu não conheço. E nós temos que, primeiro, numa dinâmica pastoral paroquial, primeiro olhar, termos esse olhar pastoral para com a festa e depois nós implementarmos alguma coisa para o ano. Mas neste ano nós não podemos, eu quero conhecer como é a festa de Santo Antão. Pois é, mas nessa sua vida religiosa você já é acostumado a estar no meio dos fiéis, nas festas, em momentos históricos como esse? Sim, a nossa própria vida sacerdotal nos exige, né, esta dimensão social de festas, de reuniões, de estarmos presentes na vida social do povo. E este ano o senhor estará presente na missa do Vaqueiro e Serrita, não? Sim, eu sempre tenho o costume de, por causa das minhas raízes paraibanas, do sertão, de participar da missa do Vaqueiro. Sempre eu tinha o costume, como estava em Moreno, de nós irmos em Romaria. Íamos ao Juazeiro do Padre Cícero, depois encerrávamos a nossa peregrinação frequentando a missa do Vaqueiro em Serrita, que é uma missa tradicional, uma missa que fala das nossas raízes, que fala do povo do sertão, que fala da nossa cultura nordestina. Como analisa a Igreja Católica atualmente no Estado? A Igreja Católica no Estado, graças a Deus, ela está tendo um grande progresso pastoral. Se nós analisarmos, nesses últimos anos foi criada mais uma diocese. A diocese, mesmo onde acontece a missa de Serrita, ali se criou mais uma diocese. Então nós podemos dizer que o nosso estado está um estado próspero na vida pastoral paroquial. Na zona aqui litorânea, na metrópole, a grande problemática é o avanço do protestantismo. Se nós olharmos a zona do interior, essa realidade é mais lenta. Mas aqui na metrópole nós encontramos essa dificuldade do nosso estado, ver como nós estancarmos este grande avanço, ou seja, essa perda constante de fiéis para as igrejas protestantes. O Papa Francisco, ele vem levando a igreja a uma posição assim mais acolhedora, que vem proporcionando, com certeza, grande surpresa aos católicos. Como o senhor analisa o perfil do Papa Francisco? O Papa Francisco, o perfil é de um homem escolhido por Deus. Quando estava acontecendo o conclave, nós tínhamos aquela expectativa humana, a imprensa tinha sua opinião, e Bergoglio, como é o nome de batismo dele, ele não estava, nem ao menos se falava na imprensa local, de ser um candidato ao papado. E é um homem escolhido por Deus. Ninguém pensava, nenhum país, nenhum jornal, nenhum cardeal, que Bergoglio seria escolhido para
tomar conta da chave da igreja. Por ser escolhido por Deus, é um homem feliz, graças a Deus, está tendo uma grande receptividade na Igreja Católica, está atraindo um olhar de tantos fiéis que estavam afastados. Nós podemos dizer que é o dedo de Deus utilizando a pessoa de Francisco para dar um novo vigor na nossa Santa Igreja Católica. O senhor acha que ele pode reformar a Igreja Católica com as mensagens? Ele já está reformando. Nós podemos dizer que a presença de Francisco hoje na igreja é uma presença reformadora. Cada padre, cada papa, com o seu estilo, com o seu modo próprio de ser, dá a sua colaboração em nossa Santa Igreja Católica. E na atualidade, a colaboração que nós recebemos é este Papa popular, este Papa que fala uma linguagem simples que atinge as massas católicas da nossa Santa Igreja Católica. Ainda falando sobre o Papa Francisco, a imprensa internacional tem destacado muito a imagem dele. Você acha que essa exposição da mídia pode condicionar aos demais padres a agir da mesma forma que ele age? Ele vem estimulando os bispos e os sacerdotes a terem essa postura. Ele sempre pede nas conferências, nos congressos em que ele participa, principalmente no contato mais direto com os sacerdotes, que tenham esse relacionamento mais direto com os fiéis, e um relacionamento mais simples, mais corriqueiro, mais natural com os fiéis. Ele deixou uma linguagem simples, ficou muito forte na vida de nós sacerdotes, ele dizendo que o povo, o pároco, os sacerdotes devem sentir o cheiro das suas ovelhas. Ele diz, para sentir o cheiro, se faz necessário que esteja próximo. E é esse desejo dele, assim como ele está próximo do povão, que os padres possam, repetindo a sua atitude, estar também próximo dos seus paroquianos. Como o senhor vê o avanço da comunicação? A comunicação, graças a Deus, ela tem ajudado bastante a nossa igreja, principalmente as redes sociais, onde, de forma muito espontânea, a igreja, sem precisar muito do investimento econômico, pecuniário, ela levar a sua mensagem. Nós sabemos que hoje, para usar os grandes meios de comunicação social, se faz necessário disponibilizarmos de uma boa quantia de dinheiro. Mas, através das redes sociais, nós conseguimos hoje atingir as famílias, atingir as pessoas, através desses meios que hoje o mundo nos propõe, principalmente as redes sociais. Como o senhor estava falando, as mídias sociais e a igreja, como é que elas podem ajudar? A ajuda vem através dos programas, através das mensagens que hoje a igreja está utilizando na nova forma de anunciar a palavra de Deus. Para um estudo, para uma reflexão mais específica sobre este assunto, a igreja criou a pastoral da comunicação chamada PASCOM. Ela tem o seu nível nacional, tem o nível estadual e o nível diocesano e paroquial. E o bispo vem pedindo que cada paróquia tenha a PASCOM, ou seja, a pastoral da comunicação, para que possa congregar os meios de comunicação em cada paróquia, para, em comunhão com a paróquia, levarmos a palavra de Deus às pessoas, levarmos a palavra de Deus aos ouvintes, aos telespectadores. Hoje temos na paróquia, nas paróquias, os padres que são chamados diáconos. Diáconos. E são padres que se casam, né, que podem se casar. O senhor acha que a igreja irá avançar ao ponto de o padre em algum tempo ele poder se casar? É uma realidade nova, podemos dizer assim, a diaconia permanente. Antes do Concílio Vaticano II, a diaconia era apenas temporária. Para nós nos tornarmos sacerdotes, nós recebemos antes o primeiro grau da ordem, primeiro grau do sacramento da ordem. O sacramento da ordem ela tem 3 graus: o grau diaconal, o grau sacerdotal e o grau presbiteral. O grau diaconal, por muitos anos em nossa igreja, ele foi temporário. Depois do Concílio Vaticano II, que aconteceu em 64, o Papa, juntamente com os padres conciliares, decidiram restaurar a chamada diaconia permanente. E o diácono ele pode, além de exercer de celebrar o sacramento da ordem do primeiro grau, ele pode receber o sacramento do matrimônio.
E tem ajudado bastante em nossas paróquias os diáconos permanentes, que podem exercer o ministério da palavra, podem realizar as exéquias, podem dar bênção do Santíssimo Sacramento e podem batizar e casar. Existe uma polêmica muito grande, né, ultimamente, em relação ao casamento homoafetivo. Qual o tipo de orientação que vocês, padres, líderes religiosos, recebem para lidar com o público sobre esse assunto? Sobre esse assunto, nós já temos uma doutrina sólida em nossa Igreja Católica, fundamentada nas Sagradas Escrituras, fundamentada no Catecismo da Igreja. Então, nós não podemos, de maneira alguma, por mais que tenhamos um coração acolhedor para com todas essas pessoas que fizeram a sua opção de vida, na liberdade que nós vivemos no nosso mundo democrático, nós não podemos abstrair das Sagradas Escrituras a orientação que Deus inspirou o escritor sagrado ao falar sobre este assunto. Então, nós sacerdotes, para sermos fiéis à nossa Santa Igreja Católica, nós temos que falar o que a Bíblia nos propõe. Nós temos que defender o que a doutrina católica nos fala e o que ela quer que ela nos fala, que nós vivamos a castidade. E é esta orientação onde nós encontramos o fundamento nas Sagradas Escrituras. É claro que não é fácil, cada vez mais, no mundo em que vivemos, nós segurarmos essa doutrina, mas faz parte do ofício sacerdotal levar a palavra de Deus aos seus fiéis. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o programa Papo com Blogueiros aqui na TV Vitória. Padre, recentemente tivemos nas redes sociais imagens do movimento LGBT, onde algumas pessoas do movimento postaram algumas fotos fazendo uso indevido com as imagens de Jesus Cristo, com as imagens de Nossa Senhora. Como o senhor analisa este movimento, esta ação que eles fizeram? Antes de tudo, convém nós olharmos que ali não foi um planejamento de todo o movimento. Eu tenho certeza que os coordenadores do movimento não estariam de acordo em realizar aquelas atitudes. Foram atitudes imprudentes que chegaram a chocar muitas pessoas piedosas. Nós vivemos numa liberdade. A liberdade de expressão. Você vive como você deseja. Agora, agredir os sinais sagrados dos outros, isso é algo que vem a ferir a dignidade da pessoa humana. Se nós vivemos em liberdade, então nós devemos agir conforme as nossas convicções e respeitar as convicções dos outros. Imaginemos nós, se nós, em nossos cultos, em nossas missas, se nós fôssemos agredir os símbolos de expressões deles, qual seria a reação deles? Mas eu acredito que aconteceu, muitas pessoas, muitos fiéis ficaram chocados, mas a melhor atitude que nós tenhamos é uma atitude de misericórdia para com essas pessoas. Ao vermos esta realidade, nós poderemos dizer como Jesus disse na cruz. Quando Jesus estava pendente na cruz, o que fizeram com Jesus, o que foi que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E em relação ao avanço do protestantismo, como é que o senhor analisa esse crescimento aqui na América? Nós sabemos que hoje é um grande problema pastoral da nossa Santa Igreja Católica, enfrentada não só no Brasil, mas na América Latina, é o avanço do protestantismo. Ficam interrogações em nossos encontros, ficam interrogações nos nossos congressos, ficam interrogações em nossos conselhos pastorais, porque tantos fiéis católicos deixam o seio da nossa Santa Igreja Católica e partem para fazerem novas experiências pastorais. E isto é motivo de muita reflexão. Nós já temos várias reflexões a nível CNBB, como também a nível regional, sobre este assunto, para que nós possamos rever a nossa postura pastoral católica para tentarmos solucionar este problema, que em vista da grande problemática na Europa, nós estamos com um mal menor, porque na Europa nós encontramos uma grande dificuldade pastoral para os bispos daquela região, que é o relativismo da fé, que já nos atinge também, o relativismo da fé e a apatia religiosa. Muitas pessoas na Europa estão apáticas, é um problema muito mais grave, onde aquelas pessoas não estão mais com nenhum sentimento religioso.
Isso torna-se muito mais difícil para os bispos daquela região do que para nós, as pessoas que deixam o seio da Igreja Católica, mas estão ainda com um senso profundo de religiosidade. Fica a interrogação em nosso coração, por que tantos fiéis deixam a Igreja Católica? Agora uma pergunta bastante curiosa. Naturalmente, as pessoas só conseguem encontrar ou ver o padre na missa. Como é o dia a dia do padre, hein? O dia a dia do padre é um dia a dia normal, depende do sacerdote. Tem padres cantor, não é? Tem padre jogador, tem padre estudante. Eu, por exemplo, quando não estou fazendo as funções sacerdotais, eu tenho a função de vigário episcopal. São as minhas duas funções primordiais. Mas antes também era professor, vigário episcopal e pároco, as 3 funções primordiais. Mas nós temos muitos sacerdotes que nós chamamos de diocesanos que podem viver no século, na vida comum. Nós temos padres advogados, alguns trabalham aqui na cidade, temos muitos padres psicólogos, temos muitos padres professores e temos padres também esportistas e outras funções, porque a própria vida de padre diocesano permite, além da paróquia, ter uma função a mais, uma função civil, coisa que não acontece com os padres religiosos que vivem em convento, que devem viver somente recluso na sua vida comunitária. E particularmente, quando você não está em celebração, o que está fazendo? Praticando esportes? Eu estou meio parado sobre esporte, né? Com a vida esportiva mais a pratiquei na época do seminário. Quando vivi interno, diariamente nós praticávamos esporte. Depois que cheguei à paróquia, no corre-corre da vida paroquial, não tive tempo, não fiz uma opção de dedicar um tempo um pouco ao esporte. Estou sentindo os efeitos aqui já na barriga, né? Mas o senhor torce por algum time aqui de Pernambuco? Torço sim, eu torço pelo melhor time do estado de Pernambuco, das cores branco e vermelhas, as cores do Sagrado Coração de Jesus. Nas últimas eleições, vimos muitos embates entre cristãos e evangélicos com posições mais conservadoras. E até tivemos religiosos evangélicos candidatos à presidência. O que o senhor acha disso, da candidatura de religiosos? Olha, a nossa Santa Igreja Católica, por ser uma igreja multimilenar, ela já teve a sua experiência de participar da vida política. E aquela época em que a Igreja Católica vivenciou a participação na vida política, não foi uma experiência boa. Se nós olharmos a nossa história, na época do Império Brasileiro, a igreja tinha a participação na política e não foi uma experiência boa. Depois da vinda da República, houve a separação de igreja e Estado. Nós ficamos mais livres. E hoje, qual a postura da igreja? É deixar que os leigos, os fiéis, assumam esta função, principalmente com a escassez de sacerdotes. Muitas vezes os fiéis necessitam de um sacerdote e não encontram. E alguns deles desejam se candidatar. Hoje, na nossa região, os bispos chegaram a um consenso. O padre que desejar entrar na vida política, ele tem que deixar o sacerdócio. Automaticamente, ao se filiar a um partido, automaticamente ele perde o seu sacerdócio. A sua função não deixa de ser padre, mas a função eclesiástica, por uma orientação, uma determinação aqui dos nossos bispos da região, ele perde a sua função sacerdotal, em vista de uma experiência que a igreja já teve. Porque nós sabemos que nós militamos não por este reino, mas pelo reino dos céus. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, nosso Senhor Jesus Cristo disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Muitas vezes nós confundimos que, querendo participar da vida terrena, vai se candidatar a alguma função. É bom? É, mas não é necessária. Mais necessário é que o sacerdote esteja participando dos conselhos, esteja motivando os leigos a terem essa função, que é uma função tão sublime de governar o povo, de servir o povo, estar ao lado, principalmente, dos oprimidos e marginalizados. E aqui em Vitória, como é que o senhor analisa essa questão política? O senhor já teve alguma experiência? Olha, aqui em Vitória eu não tenho nenhuma experiência.
Sei da fama dos vitorienses, que são sanguíneos quando chegam às eleições, morando aqui em Moreno. E Vitória já tem uma tradição, não é, de uma política acirrada, uma tradição onde os vitorienses entram de forma até cultural em embate. Isso faz bem para a vida democrática. Nós vivemos, graças a Deus, num mundo democrático onde as pessoas podem expressar, ou de forma calma, ou de forma agitada, as suas convicções. Isso tudo é fruto de um momento democrático que nós estamos vivendo no nosso país, graças a Deus, onde podemos escolher os nossos representantes. E eu não conheço ainda a dimensão municipal da vida política desta região. Veja bem, o ano passado, o bispo de Palmares, ele proibiu o uso de bebidas alcoólicas em festas da igreja. Qual o seu posicionamento sobre essa decisão do bispo? Olha, eu respeito essa decisão, principalmente quando nós temos em nossa Igreja Católica a criação, há alguns anos, a nossa Santa Igreja Católica criou aqui no Brasil a Pastoral da Sobriedade para socorrer, para assistir para essas pessoas que são vítimas, não é, das drogas, que são vítimas do alcoolismo. Eu mesmo, pessoalmente, eu não tomaria essa decisão. Por quê? Porque o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Cristo foi o milagre do vinho. Ele sabia de tudo e ele transformou água em vinho. Eu sempre faço essa pergunta quando eu leio esse evangelho. E se tivesse alguém da Pastoral da Sobriedade, o que diria de Jesus? Senhor, o Senhor poderia ter dado só vinho. Por que não transformou água em suco? Mas transformou em vinho. Acredito que o erro não está no beber vinho, mas sim no excesso do alcoolismo. Tudo que é demais é veneno, né? Já tem um ditado popular, tá certo? Então, respeito a decisão do senhor bispo, mas pessoalmente eu jamais agiria assim. Padre, chegou o momento do nosso programa chamado Jogo Rápido. Jogo Rápido são temas ou personalidades que o senhor pode definir com uma ou duas palavras. Posso começar? Jesus Cristo. É o meu Salvador. Maria de Nazaré. É a nossa mãe, a nossa intercessora. Papa Francisco. Papa Francisco é um papa pop. Papa Bento XVI. Esse é a grande paixão da minha vida. Dom Fernando Saborido. O meu grande pastor. Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, o nosso futuro santo. Padre Cícero. Padre Cícero é o meu xodó espiritual. Padre Marcelo Rossi. A estrela. Padre Fábio de Mello. É um bonitão. Presidente Dilma. Jamais. Política. Política é necessário para o povo. Tá aí a sinceridade do padre Maurício Diniz, que falou aqui no programa Papo com Blogueiros. Eu, em nome de todos os blogueiros aqui presentes, agradecemos por sua participação e conte conosco, né, para o que der e vier. Da mesma forma, eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial à TV Vitória, a você que nos assistiu e especialmente a vocês que teve esse papo espontâneo aqui com o padre Maurício. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pois é, pessoal, termina aqui o programa Papo com Blogueiros e você pode acompanhar na TV Vitória. Valeu!